orgulha-se por distribuir uma água segura e de qualidade aos seus clientes. Para garantir a mesma, tem implementado o Plano de Segurança da Água, que analisa e prevê os riscos associados aos sistemas de tratamento e distribuição de água. O PSA agrupa um conjunto de planos e medidas que são efetuados ao longo do ano pelos técnicos e operacionais responsáveis. Anualmente é elaborado um PCQA, Plano de Controlo da Qualidade da Água, e um PCO, Plano de Controlo Operacional nos locais abastecidos, que prevê a realização de análises laboratoriais com periodicidade semanal na torneira do consumidor e ainda nas origens da água. Para a realização destas análises laboratoriais é necessária a recolha de amostras de água nos pontos de abastecimento por técnicos responsáveis e qualificados, os quais têm de seguir um procedimento indicado na recolha das amostras, de forma a não existir contaminação destas e as mesmas sejam representativas da água abastecida. Primeiro deve-se abrir a torneira e deixar correr a água que se encontra estagnada na rede, enquanto se mede a temperatura da mesma. Quando a temperatura estabilizar, pode-se recolher as amostras de água para os parâmetros físico-químicos. O segundo passo é verificar o cloro da água que estamos a recolher. De seguida, para recolher a amostra de água para os parâmetros microbiológicos, deve-se desinfetar a torneira, queimando-a com um pequeno maçarico, de forma a eliminar os agentes microbiológicos que se encontram na mesma. De seguida, deve-se desinfetar as mãos com álcool e, posteriormente, recolher a amostra de água. Ainda é programado anualmente o Plano de Controlo de Legionela, que controla trimestralmente a legionela nos reservatórios de abastecimento de água e uma vez por ano em alguns pontos da rede de abastecimento. No âmbito do controle operacional, é ainda efetuada a verificação diária às zonas de abastecimento, com medição de parâmetros críticos, como o cloro, o pH, a condutividade e a verificação do funcionamento de todas as unidades de tratamento. Esta vigilância diária é ainda suportada por uma telegestão, tecnologia que permite verificar remotamente as principais anomalias nos sistemas e adotar de imediato as medidas corretivas necessárias. A maior parte da água distribuída pela Tavira Verde é proveniente das águas do Algarve, originária das barragens do Peliche e de Odileite, e é submetida a tratamento na ETA de Tavira. Passa por diversas etapas de tratamento, de forma a garantir a sua qualidade à saída da ETA. De seguida iremos visionar um vídeo que foi realizado pelas Águas de Portugal, que mostra o ciclo urbano da água. Neste vídeo poderemos ver um processo de tratamento de águas que é similar ao que é usado na ETA de Tavira. Desta forma ficamos com uma ideia de como é que a água é tratada e como é que ela chega às nossas casas. A primeira etapa consiste em retirar os materiais grosseiros. Depois, eliminam-se outras partículas por processos químicos e físicos. A água passa ainda por uma etapa de filtração, onde ficam retidos os sólidos de menores dimensões. Finalmente é desinfetada para eliminar os micro-organismos patogénicos que são prejudiciais à nossa saúde. A qualidade da água para consumo humano é controlada ao longo de todo o processo através de milhares de análises laboratoriais. A água tratada é transportada para os reservatórios e a partir daí é distribuída através de condutas até aos locais de consumo. E é assim que a água chega às nossas torneiras, com qualidade e em quantidade à distância de um simples gesto. E também está sempre disponível para outros usos e atividades. A água produzida pela ADA é certificada pela norma ISO 22000-2005. A ADA foi a primeira entidade gestora em alta do país a ter certificação de produto, para benefício de toda a região algarvia. Após o tratamento e desinfecção da água, a ADA encaminha a água tratada
para os reservatórios da Tavira Verde e restantes entidades gestoras em baixa da região. Em alguns reservatórios, em que a extensão da rede de abastecimento associada é muito grande, a Tavira Verde pode ainda efetuar um reforço de desinfecção, de forma a garantir que a água chegue à casa de todos os consumidores com qualidade. Nas zonas fora da abrangência do sistema intermunicipal, a Tavira Verde possui captações próprias e pequenas instalações de tratamento, ETA, para garantir o abastecimento de água aos aglomerados habitacionais com mais de 50 habitantes. A qualidade da água é garantida através de rigorosos processos de tratamento, monitorizados regularmente. São eles peroxidação, decatação, filtração e desinfecção. Por vezes, somos questionados pelo consumidor devido à coloração da água. Coloração branca da água. A ocorrência de cor branca deve-se à existência de ar dissolvido, com a formação de pequenas bolhas. É originada principalmente por oscilações de pressão nas tubagens. Esta aparência é pontual e passageira, não afetando a qualidade da água. Cheiro e sabor a cloro. O cloro é adicionado à água com o objetivo de eliminar bactérias e outros micro-organismos que possam contaminar a água na rede pública. Por esta razão, uma quantidade residual de cloro é mantida na rede até à torneira do consumidor. Para eliminar o cheiro a cloro, é apenas necessário deixar a água repousar cerca de meia hora ou guardar a água no frigorífico, devidamente acondicionada. Coloração castanha ou avermelhada. Na cidade, já existem muito poucas condutas de distribuição de água em ferro. As mesmas têm vindo a ser substituídas. No entanto, as casas mais antigas ainda têm as suas canalizações em ferro. As alterações na temperatura, pressão e a velocidade da água poderão originar uma turbação castanha, devido à formação e arrastamento de depósitos de ferro das tubagens metálicas. A situação pode ser minimizada ao deixar a água correr durante algum tempo até voltar a sair límpida. Pode aproveitar esta água para regar flores e plantas. Dureza da água. A água em Tavira é considerada uma água macia. Os valores de dureza distribuem-se entre 90 a 130 mg de carbonato de cálcio por litro. A água é considerada dura quando existem valores significativos destes sais e macia quando contém pequenas quantidades. Os depósitos de calcário nos pequenos eletrodomésticos são fáceis de eliminar, com uma solução de vinagre branco. Para as máquinas de lavar roupa, existem no mercado pastilhas anti-calcário. Beber água é tão importante na última atualização da roda dos alimentos, a mesma inserir-se no centro, deixando de estar um mundo individualizado. O nosso corpo é constituído por 60 a 70% de água, que está presente no sangue, nos músculos, nos pulmões e o próprio cérebro contém imensa água. A água tem um papel muito importante no nosso organismo, desempenhando diversas funções e protegendo o mesmo. Regula a temperatura corporal e protege as articulações. Desintoxica o organismo ao eliminar toxinas através da urina e do suor. É essencial para o bom funcionamento dos rins, ajuda a perder peso, previne a constipação. Facilita o processo digestivo, melhora o humor e deixa a pele mais hidratada. Previne a desidratação, alivia dores de cabeça e enxaquecas. Aumenta a energia e melhora a circulação do oxigênio no sangue. Auxilia no tratamento de algumas doenças, como a infecção urinária ou a hipertensão. Beber água é imprescindível, mesmo quando não se tem sede. Para adultos saudáveis, o ideal é beber 1,5 litro a 3 litros de água por dia. Contudo, a quantidade de água que o organismo necessita depende de alguns fatores. Idade, se está grávido ou a amamentar, da intensidade de atividade física que se pratica ou até do clima. A sensação de sede é a forma que o organismo tem para nos mostrar que precisa de água.
Muitas vezes não damos atenção e ao longo da vida vamos perdendo, pelo que é fundamental criar hábitos de beber água ao longo do dia. Caso não se recorde de beber água, e para adquirir este hábito, existem estratégias para que não descore o consumo de água. Tenha sempre consigo uma garrafa de água visível. Marque numa garrafa as várias etapas com horas a que tem que beber água. Utilize aplicações no telemóvel para o avisar de que tem que beber água, ou então coloque alarmes. Se não gosta do sabor da água, pode aromatizá-la com citrinos, maçã, canela, hortelã, assim vai dar um gosto melhor. Faça chás ou infusões, mas não adicione açúcar. Além de hidratarem, têm funções benéficas para a saúde. Nas refeições, opte por beber água. A prática desportiva é essencial para uma vida saudável em todas as faixas etárias e para combater a obesidade e doenças cardiovasculares, respiratórias e para ter mais energia no dia a dia. Nenhum desportista, o seu rendimento depende do seu nível de hidratação. Existe desidratação que reduz o seu rendimento em exercícios aeróbicos. Afeta o rendimento cognitivo e mental e aumenta o risco das doenças cardiorrespiratórias e cardiovasculares. A quando da prática desportiva deve-se ter atenção a 3 fases: o antes, o durante e o depois da prática física. Não deve ingerir água nos últimos 20 a 30 minutos antes do exercício. Antes da prática física, deve-se reforçar a hidratação nas horas que precedem. Durante a prática desportiva, deve-se consumir água moderadamente, pois o nosso organismo vai necessitar. Aproveite os pequenos intervalos entre os exercícios para se hidratar. Logo após a competição, o desportista deve ingerir bebidas isotónicas para repor os principais minerais perdidos pelo suor. A hidratação é uma preocupação que se aplica tanto às crianças como aos adultos. No entanto, as crianças têm um maior risco de desidratação que se deve estar atento. Eis alguns fatores que influenciam a vulnerabilidade das crianças e jovens atletas: menor sensibilidade à sensação de sede, maior dependência de terceiros, pais ou educadores para abastecimento de água, processo diferente da regulação da temperatura corporal, menor produção de suor e maior absorção de calor. O ambiente deve ser respeitado, pois o mesmo é um grande fornecedor de bens para o ser humano viver com qualidade de vida e saúde. O ser humano desrespeita o ambiente de diversas formas. Uma delas é a deposição ilegal de lixo, resíduos, no chão das cidades, ao pé dos contentores ou num campo a céu aberto. Este tipo de deposição, para além de causar mau cheiro na via pública e nos locais onde são depositados, também podem causar a contaminação dos solos e a proliferação de micro-organismos prejudiciais para os seres vivos. E para além disso, os animais podem ingerir este tipo de resíduos, pensando que é o seu alimento. Não deite lixo para o chão, ajude-nos a manter a cidade limpa. A limpeza dos espaços públicos depende de todos nós. Ajudem-nos a colaborar. Nós vamos limpar a cidade. Por todo o concelho, já existem contentores de resíduos urbanos para a deposição dos resíduos domésticos não recicláveis e ecopontos para a deposição dos recicláveis. Não deite lixo para o chão. Ajude-nos a manter as ruas limpas. Puxar bem o saco para deitar daqui no contentor dos resíduos. Mais do que uma obrigação, a reciclagem é uma necessidade. Coloque os resíduos nos ecopontos correspondentes. Seja ativo, seja consciente. Se é comerciante, adira ao serviço de recolha porta a porta.
Entre em contato com a Tavira Verde para fazermos a recolha dos seus monos de verde. Não deposite o seu mono junto aos contentores dos resíduos urbanos. Não deposite os seus verdes nos contentores de resíduos urbanos. Nós a recolhemos. Tavira Verde é a empresa municipal responsável no Concelho de Tavira pela distribuição de água, redes de saneamento, recolha de resíduos urbanos, limpeza de espaços públicos e praias e a manutenção dos jardins públicos. A água da torneira é uma água de excelente qualidade. Nós garantimos diariamente, pelas análises feitas em todo o Concelho de Tavira, vários técnicos que temos responsáveis por essa área de realização de análises e controle da qualidade da água no Concelho. Por isso podemos afirmar que é seguro e é garantido bebermos água da torneira. E, inclusive, é uma melhoria para o ambiente consumirmos água da torneira e não água engarrafada. Porque, como temos uma frase que reduzir o plástico começa na torneira. Porque, além disso, também ambientalmente é mais responsável, porque todo o processo de embalamento, distribuição, transporte é evitado ao consumirmos a água da torneira. Tavira é uma cidade limpa, considerado os jardins são um orgulho da nossa cidade e, por ser uma cidade limpa, faço também aqui um apelo para termos cuidado, não deitarmos lixo para o chão e colocarmos o lixo sempre nos recipientes próprios. Ao fazermos isso, estamos a ajudar a nossa cidade, estamos a ajudar o ambiente. A Tavira Verde também, para além dos serviços já referidos, faz a recolha de monos e verdes gratuitamente ao domicílio dos clientes domésticos e para os clientes, para os comerciantes, os clientes não domésticos, fazemos a recolha dos recicláveis num sistema que temos de porta a porta, também gratuitamente. Em relação a este evento, já há uns anos que o apoiamos, porque consideramos que, por ser uma empresa municipal, temos muita responsabilidade socialmente. Temos outros apoios sociais que normalmente tentamos apoiar algumas instituições, sempre viradas para a parte, ligadas com a parte ambiental e com a parte das nossas responsabilidades. E para este evento, nomeadamente, eu espero que o aproveitem. Este ano, mais uma vez, é de uma forma diferente. Espero que o aproveitem e que tenham cuidado, protejam-se, que é para ver se para o próximo ano já conseguimos ter o evento no terreno e não como vai ser este ano, por via digital. Obrigado e até no próximo.